Olá, estamos de volta e já quase terminando esse nosso percurso sobre a captação de recursos, né? Essa é a nossa penúltima aula e aqui a gente já começa a entrar numa parte mais prática mesmo, né? De como fazer a captação de recursos. Então, o que eu quero contar um pouco para vocês nessa aula do nosso tema de hoje, que é abordagem, é um pouco sobre como deve ser esse processo? É uma aula complementar mesmo à aula passada, que é a aula de prospecção. A gente quer falar um pouco mesmo sobre como desenvolver esse processo sem ser, como eu falei na aula passada, invasivo, sem ser deselegante, sem ser chato, né? O captador de recursos não pode nunca virar o chato que todo mundo corre dele, né? E lá vem aquele cara que só fala em conseguir dinheiro, né? Não, de forma alguma. E é por isso que a gente precisa ser muito elegante, a gente precisa estudar as formas de abordagem. Como a gente faz isso, né? Um pouco eu já falei na aula passada, principalmente sobre o encaixe, né, entre cada área. E aí, lógico, eu tô falando quando a gente já sabe com quem a gente vai falar, né? Que foi aquilo que eu comentei. Se a gente vai falar com marketing, a gente vai direcionar o nosso discurso um pouco mais para essa área. Se a gente vai falar com responsabilidade social, a gente vai focar o discurso um pouco mais nesse sentido. Então, isso é fácil, né? Entre aspas, de deduzir quando a gente está falando de já saber com quem a gente vai falar, né? Então a gente já agendou uma reunião. Tem um detalhe que eu não falei, que é a questão, e que tem realmente mais a ver com a aula de hoje, porque tem mais a ver com a questão da abordagem, da postura que a gente tem que ter, né? Que é a questão da apresentação, não só do sponsor kit, do material de venda, do próprio projeto, isso eu vou falar um pouco mais, vou dar mais dicas na próxima aula, na nossa última aula, mas também em relação à nossa postura, nossa apresentação durante a reunião. Então, se a gente marca uma reunião numa empresa que é mais descolada, legal, dá para ir de calça jeans, dá para ir com uma roupa mais à vontade, mais confortável, né, de vestido e tal. Mas cuidado, se você vai visitar uma empresa que é um ambiente mais formal, tenha essa consciência, tenha essa adequação. Por que isso? A gente não precisa deixar de ser quem a gente não precisa deixar de ter a nossa identidade, né? Que muito, a gente fala muito sobre nós com a nossa roupa, com o nosso jeito de vestir, com as nossas tatuagens, com o nosso cabelo, a gente expressa muito da nossa identidade. Então, eu queria que vocês entendessem bem que, de forma alguma, eu tô falando pra gente deixar de lado a nossa identidade. Mas o que eu tô falando é de uma estratégia marqueteira mesmo, é uma estratégia onde a gente assusta menos, a gente cria mais empatia, a gente se coloca mais no mesmo universo do interlocutor com quem a gente vai falar. Se a gente já cria essa proximidade logo de cara, fica muito mais fácil, fica muito mais confortável para quem está nos recebendo, né? A gente se sente muito mais no mesmo ambiente. Então, isso facilita, isso é uma estratégia. Então, o que eu estou dizendo? Se você vai numa empresa mais formal, não significa que você precisa ir de terno e gravata. Você pode até apresentar o seu projeto para uma pessoa que vai estar de terno e gravata. Você não precisa estar de terno e gravata de forma alguma. Mas é importante que você esteja mais formal. Aí talvez já não caiba a calça jeans, o sapatênis. Não, aí já vai um sapatinho, uma calça social, uma blusa, né? Enfim, é isso, é da gente se adequar. Então, por exemplo, se vocês estão indo para uma reunião de negociação de uma parceria com uma grande ONG internacional, pesquisem essa ONG, qual é o clima organizacional dessa instituição, né? Como é que as pessoas que vão para lá, como é que elas se vestem, como é que elas se comportam, né? E aí vá de uma maneira adequada, né? Procure se aproximar dessa linguagem, né? O nosso vestir, o nosso jeito de falar, tudo isso também são linguagens, né? Então, isso vai representar o nosso projeto também. Então, e tem aquela coisa mesmo da primeira impressão, né? A primeira impressão é que fica. Então, procurem
tenham esse cuidado, né? Se você vai, por exemplo, numa reunião no governo, como eu estava dando exemplo, no governo federal, talvez caiba ir de uma forma, né, de um jeito um pouco mais formal. Se você vai numa prefeitura, ela é a prefeitura da sua cidade, e você conhece, você sabe, você vê como as pessoas vão, vai todo mundo de calça jeans, de tênis, é uma prefeitura que tem um clima mais informal, é um lugar mais ótimo, vá também de calça jeans, com a sua blusa polo, né, enfim. Mas cuidado mesmo, porque tem empresas e locais que nem recebem, que nem pode bermuda, não pode uma sandalinha mais aberta, que pode ser entendida como um chinelo. Então tem uma série de questões mesmo, às vezes, dependendo do tipo da empresa até, elas têm exigências, porque às vezes é uma usina, uma fábrica, tem questões de segurança envolvida. Então, procurem saber, procurem pesquisar. Isso faz parte da abordagem, por incrível que pareça. É essa questão da gente criar uma empatia e tem muito a ver com a abordagem também, o, o modo como a gente se comporta, o modo como a gente chega até as pessoas. Por exemplo, num evento, que foi uma sugestão que eu fiz para vocês, da gente estar presente, né, nas prospecções, da gente estar presente em eventos, como a gente faz isso? A gente vai se aproximar das pessoas no cafezinho, no intervalo, né? Apresentando os nossos cases, se a gente tiver a oportunidade de ter uma fala, né, que seja adequada, que tenha a ver realmente com o tema que está sendo tratado, né? Então ali no cafezinho você vai puxar um assunto mesmo qualquer da vida, do momento. O que a gente tem que evitar? Evitar entrar em assuntos políticos, evitar entrar em assuntos polêmicos. Captador de recursos precisa ser um pouco neutro mesmo, não tem muito jeito. Não estou deixando para você deixar de ter suas convicções políticas de forma alguma, mas você não precisa de cara explicitá-las. Por quê? Porque isso assusta, porque pode ser que essa pessoa que representa uma instituição, que é uma potencial investidora no seu projeto, essa pessoa pode ter convicções políticas contrárias à sua. E aí você já cria um distanciamento, uma barreira, né? Um desencontro aí de linguagens. E por mais que essa pessoa tenha que ser isenta ou deveria ser isenta na análise dela, ela deveria fazer uma análise técnica em relação ao seu projeto, aos resultados do seu projeto, a identidade do seu projeto com essa potencial investidora, seja uma empresa, uma organização, etc e tal, mas se ela já criar, somos seres humanos, se ela já criar uma antipatia por você, dificilmente ela vai dar continuidade a esse projeto, né? Se houver essa diferença. Então, a gente evita esse tipo de assunto nas abordagens, nas reuniões. Como eu já falei, a gente toma cuidado com as nossas redes sociais e a dos nossos projetos, das nossas instituições, né? A gente precisa ser isento, apartidário, né? Tentem se colocar dessa forma também nesses encontros, nessas oportunidades que vocês têm de abordar um potencial investidor, né? É o momento realmente de puxar um assunto, de preferência que tenha a ver com o tema do seu projeto, e daí você criar então a oportunidade para você falar sobre aquilo que você tem domínio. Olha que legal, você está num evento que tem um determinado tema, vamos supor que seja investimento social privado, afinal de contas, quem investe em projetos está fazendo investimento social privado, né? Patrocínio é um dos temas, é uma das caixinhas, digamos assim, do investimento desse grande armário, é uma das gavetas desse grande armário do investimento social privado. O patrocínio está aí dentro, é um tema de interesse. Então, vamos supor que você esteja num evento que trate desse assunto, e aí você ali esbarra, conversa, puxa assunto, lógico que não interrompendo também a pessoa, não no meio do evento, enquanto está rolando uma palestra, você não está falando com outra pessoa aqui, porque você incomoda, né?
Mas no intervalo, num cafezinho, a ideia é mesmo esbarrar quase que literalmente nas pessoas, né? Tomar um cafezinho, como eu já falei, né? E aí se colocar mesmo, e aí aproveitar para puxar um assunto que tem a ver com esse tema, né? Que fale de projetos, que fale de patrocínios, que fale de cases, né? Comente e assim cria a oportunidade para você falar do tema que você domina e dos resultados do seu projeto, né? De onde você desenvolve o seu projeto, e é por aí que você vai estabelecer uma relação. Mesmo que nesse caso dessa abordagem, digamos assim, você diga, puxa, eu não fui feliz, a pessoa com quem eu conversei não tem nada a ver, tá numa empresa ou numa instituição, numa organização que não tem a menor identidade com o meu projeto. Não tem problema, pode apostar que um contato feito é um contato sempre interessante. A captação vive de relacionamentos também, lembra que eu falei? Não só a captação, a gente consegue construir relacionamentos. Eu gosto de desmistificar essa história de que a gente precisa ter previamente relacionamentos para conseguir fazer a captação. Não, a gente cria, e é sobre isso que a gente está falando nessa aula hoje, de criar relacionamentos. Então, mesmo que num primeiro momento não tenha uma identidade, não seja uma oportunidade direta de você levar o seu projeto para esse potencial investidor, que ele não se torne ali nesse momento um potencial investidor, mas futuramente essa pessoa você vai acompanhando. Hoje em dia vocês se adicionam nas redes sociais, vão trocando e-mails, isso é extremamente importante para que essas relações se criem, né? Vão trocando e-mails, vai trocando LinkedIn, vai trocando informações nas redes sociais como um todo, e isso faz com que você se aproxime e tenha outras oportunidades no futuro. Outra coisa importante é respeite hierarquias. Se a pessoa tem um secretário, uma secretária, um assessor, fale com essa pessoa primeiro e depois, e não insista, porque às vezes a pessoa nem tem realmente controle da própria agenda. Quem tem o maior controle é esse secretário. Então, converse com essa pessoa, né? Convença primeiro essa pessoa, respeite essa hierarquia. Senão, você pode criar um inimigo justamente no campo onde você deveria ter somente amigos. Tudo isso são formas, parecem muito óbvias, mas no dia a dia, na correria, naquela gana de conseguir recursos, de conseguir viabilizar os nossos projetos, a gente esquece desses detalhes. E eles são detalhes muito importantes, eles são detalhes que fazem a diferença na construção de relacionamentos. E é por isso que essa aula de hoje é sobre isso.